Revisão dos bens dentro do Código Civil, somente os artigos mais estratégicos e no final vamos resolver questões estratégicas. Dos bens, capítulo 1 dos bens considerados em si mesmo, artigo 79. São bens imóveis, o solo e tudo quanto se lhe incorporar, natural ou artificialmente. Artigo 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais, inciso 1, os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. 2. O direito à sucessão aberta. Artigo 81. Não perdem o caráter de imóveis. Inciso 1. As edificações que, separados do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. 2. Os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem. Dos bens móveis, artigo 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Artigo 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais. Inciso 1. As energias que têm um valor econômico. 2. Os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. E 3. Os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. Artigo 84. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de móveis, readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. Dos bens fungíveis e consumíveis, artigo 85. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Decore, despenco nas provas. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Artigo 86. São consumíveis os bens móveis cujo uso importa a destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação. Dos bens divisíveis, artigo 87. Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam. Artigo 88. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes. Dos bens singulares e coletivos, artigo 89. São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si independentemente dos demais. Decore. São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si independentemente dos demais. Artigo 90. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. Decore, despencam nas provas. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. Parágrafo único. Os bens que formam essa universalidade podem ser objeto de relações jurídicas próprias. Artigo 91. Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotada de valor econômico. Decore. Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotada de valor econômico. Não vá confundir universalidade de fato com universalidade de direito. Decore. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. Já constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotada de valor econômico. Duvido mais você errar universalidade de fato e universalidade de direito. Capítulo 2 dos bens reciprocamente considerados, artigo 92.
Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente acessório, aquele cuja existência supõe a do principal. Decore, principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente acessório, aquele cuja existência supõe a do principal. Artigo 93. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Decore, despencam nas provas as pertenças. O exemplo que mais cai em prova é o rastreador que coloca no carro. Então é uma pertença. Então são pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro, meu guerreiro e minha guerreira. Decore e pertenças despencam nas provas. Artigo 94. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultado da lei, da manifestação de vontade ou das circunstâncias do caso. O exemplo que eu dei, o rastreador de carro, meu guerreiro, minha guerreira, não pertence ao carro, porque é uma pertença. Agora, os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultado da lei, da manifestação de vontade ou das circunstâncias do caso. Assim, exatamente. Então, a regra é que não abrange, mas salvo se o contrário resultado da lei, da manifestação de vontade ou das circunstâncias do caso, abrange vibração total. Artigo 95. Apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e produtos podem ser objeto de negócio jurídico. Artigo 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. Decore, despencam nas provas. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. Parágrafo 1º. São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. Parágrafo 2º. São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. O parágrafo 3º. São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. Então, guarde bem. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. O parágrafo único diz: são voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. Parágrafo 2º. São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. O parágrafo 3º. São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. Artigo 97. Não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor. Decorou? Não se consideram benfeitorias ou melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem sem intervenção do proprietário, possuidor ou detentor. O capítulo 3 trata dos bens públicos. Também despencam nas provas os bens públicos, que diz o artigo 98. São públicos os bens do domínio nacional, pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencer. Artigo 99, despencam nas provas porque diz o seguinte: são bens públicos os de uso comum do povo, os de uso especial e os dominicais. Decorou? São bens públicos os de uso comum do povo, os de uso especial e os dominicais. O inciso 1, os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Inciso 2, os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. O inciso 3, os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Então você deve decorar o artigo 99 e seus incisos, porque diz: são bens públicos os de uso comum do povo, os de uso especial e os dominicais. Os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial, municipal, inclusive os de suas autarquias, e os dominicais, que constitui o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenham dado estrutura de direito privado. Artigo 100. Os bens públicos
de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Decore, desce nas provas. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Artigo 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei. Decore. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observados as exigências da lei. Artigo 102. Os bens públicos não estão sujeitos ao capião. Então, despencam nas provas. Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Decore. Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Decorou? Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Artigo 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencer. Vamos ver como cai na prova os bens públicos. Questão 1, ano 2023, banca IBFC. Considerando apenas a pessoa jurídica que pertencem, assinar a alternativa que apresenta um bem público. Alternativa A, bens pertencentes às sociedades. B, bens pertencentes às associações. C, bens pertencentes às autarquias. Ou D, bens pertencentes aos partidos políticos. Ficou fácil, né, meu guerreiro? Um bem público aqui, um bem público. Você liga o quê? As autarquias aqui, meu guerreiro, minha guerreira. Exatamente, bem público, autarquia. Porque sociedades, associações e partidos políticos é direito privado. Vamos ver agora, questão 2, caiu aí, banca IBFC ano 2017. São bens imateriais ou intangíveis, exceto, que é o exceto, viu? Você sublinha, circula para não cair na pegadinha. Alternativa A, direitos autorais. B, patentes. C, marcas. D, concessões obtidas. Ou E, imóveis. Aqui ficou fácil, né, meu guerreiro? Porque diz que são bens imateriais ou intangíveis, exceto, ele quer o exceto. O exceto, meu guerreiro e minha guerreira, aqui isso é a alternativa E, exatamente. Porque imóveis não é um bem imaterial ou intangível. Agora, direitos autorais, patentes, marcas e concessões obtidas são bens imateriais ou intangíveis. Exceto aqui é os imóveis. Vamos ver agora a nossa questão 3. São apenas 3 questões. Banca IBFC ano 2016. São bens materiais ou tangíveis. Olha aqui, alternativa, a questão 2 diz bens imateriais ou intangíveis. Aqui quer bens materiais ou tangíveis. Ficou fácil, né? Ficou fácil aqui porque imóveis é um bem material ou tangível, porque você quer o exceto, quer o exceto, meu guerreiro e minha guerreira, o exceto. Então o exceto aqui só pode ser marcas, porque acabamos de ver aqui exatamente que marcas ou patentes, meu guerreiro e minha guerreira, são bens imateriais ou intangíveis. Direitos autorais, patentes, marcas, concessões obtidas são bens imateriais ou intangíveis. Agora, imóveis é um bem material ou tangível, mas ele quer aqui o exceto, porque veículos, imóveis, móveis e utensílios, máquinas e equipamentos são bens materiais ou tangíveis. Ele quer o exceto é o que? Imateriais ou intangíveis é marcas. Gostou? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha. Seja um agente motivador e transformador de vidas, força e honra e amém.